Pronto, comecei. Bom, vamos lá. Hoje o nosso tema é produtividade, né? Eu vou colocar aqui compartilhar uma tela aqui. Só um minutinho. Bom, vocês estão vendo aí? Então, é o seguinte, esse programa aqui, do qual vocês estão participando, ele é focado em duas coisas. Ele é focado em produtividade e inovação, né? Qual é o intuito do programa aqui? É que cada um de vocês, né, a gente vai passar 4 meses para desenvolver, para eleger um problema, o principal problema da empresa, e nós vamos, nesses 4 meses, desenvolver uma solução. Essa solução, ela vai impactar diretamente na produtividade da empresa. E essa solução constitui uma inovação, porque que a gente vai elaborar essa solução junto. É uma solução inovadora, uma solução nova para a empresa de cada um de vocês. E esse programa ele é pensado para melhorar a produtividade a partir da inovação. Por que existe essa demanda, né, por parte do governo e por parte da sociedade? Por causa de fatos como esse daqui, que essa reportagem mostra, né? A produtividade do brasileiro é a mesma há 30 anos, né? Essa questão da produtividade é muito central para a economia de qualquer país, para qualquer pessoa e para qualquer organização, né? A gente fazer mais com menos é um ideal que a gente sempre tem que perseguir. E, infelizmente, a produtividade do brasileiro tem se mantido estável, né, ao longo desses anos, e o governo quer que a produtividade da economia como um todo aumente. E isso passa pelos pequenos negócios, por aumentar a produtividade dos pequenos negócios, que são os que mais geram emprego e renda, né, no país, e que realmente fazem a roda da economia girar. Essa outra reportagem aqui, se não me engano, do ano passado, não, de 2019, ela mostra que o brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Ou seja, a nossa produtividade é 4 vezes menor que a de um americano, né? E não é à toa que o PIB do Brasil é 4 vezes menor do que o dos Estados Unidos, né? Existe uma relação direta entre produtividade e tamanho da economia, força de uma economia, né? Então, é isso que o governo brasileiro tenta resolver com programas como esse, como o Programa Brasil Mais, do qual vocês estão participando, né? É um programa muito importante, não só para os empreendedores, mas para a economia como um todo. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui os slides. Deixa eu parar aqui. Oi, Genaldo, tudo bom? Genaldo? Opa! Tudo bom? Firme. Se apresenta aí para o pessoal. Fala quem é você e qual é o seu ramo de negócio, por favor. Boa noite, meu nome é Genaldo Ferreira. Sou um dos proprietários aqui de uma empresa de materiais elétricos, né, engenharia elétrica, energia solar, equipamentos de manutenções de motores, aqui em Caldas Novas, Goiás. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos lá falar um pouco sobre produtividade e indicadores de desempenho. Prometo que serei breve. Vocês estão vendo, primeiramente, vocês estão vendo o slide? Sim. Beleza, tá legal. Sim. Então, vou falar, essa palestra vai ter 3 blocos, né? O primeiro, vou falar um pouco sobre produtividade com vocês. No segundo bloco, a importância da avaliação de desempenho dos indicadores. E no bloco 3, os indicadores que iremos acompanhar daqui para frente. Produtividade. Por que ser mais produtivo, né? Essa frase é do Paul Krugman, o economista respeitadíssimo, né? Já ganhou o prêmio Nobel e tudo. E ele diz o seguinte: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida da sua população depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador, né? Como comentei anteriormente, a produtividade ela expressa a eficiência de uma economia e também expressa a força de uma economia. E também expressa a força de um negócio, né, e a eficiência de um negócio. Mas o que é produtividade, afinal, né? A gente está falando aqui já há alguns minutos. Produtividade nada mais é do que a produção que você consegue obter a partir de uma determinada quantidade de insumos. Ou seja, por exemplo,
carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia, né? Litros de leite por vaca por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador, sanduíches feitos por hora por trabalhador também, sapatos produzidos por hora, todos esses são medidas de produtividade. Mas a gente, aqui, para fazer uma comparação de produtividade, a gente tem que colocar uma característica em comum a todos os negócios, né? Porque, lógico que a produtividade de uma fazenda não é a mesma produtividade de uma indústria, por exemplo, mas existe um fator em comum entre as duas, que é o número de pessoas ocupadas. Então, para comparar negócios diferentes, pode-se utilizar a produtividade do trabalho, ou seja, o valor adicionado por pessoa ocupada. E o que é o valor adicionado? O valor adicionado é o valor bruto da produção, né? O valor daquilo que você produziu, menos o consumo intermediário, ou seja, o consumo de matéria-prima, de energia, etc. Essa seria a produtividade, a nossa medida, né, de valor adicionado por pessoa ocupada. É esse índice que a gente vai medir. Então, para medir se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso ter dados e indicadores, né? E aí, partimos para o nosso segundo bloco, a importância da avaliação de desempenho e indicadores. Norton e Kaplan, que são dois grandes estrategistas, né, dois grandes teóricos da administração, eles têm a seguinte frase: medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder. Ou seja, medir é poder, né? Você só tem a exata medida das suas capacidades, o que você pode fazer com a sua empresa, na medida em que você mede, em que você mensura os seus indicadores. Se você tem indicadores, você consegue saber para onde sua empresa, até onde a sua empresa pode ir, até onde ela pode chegar, quais metas a empresa pode alcançar. Então, mais ou menos esse é o espírito, né, o sentido dessa frase. Por que medir e avaliar? Para comparar resultados e metas, né? Metas são estabelecidas, mas será que esses resultados estão de acordo com essas metas? Será que esses resultados podem alcançar as metas estipuladas, né? Então, é importante por isso. 2, identificar problemas e causas, né? Separar o que são causas de problemas. Isso também é muito importante dentro da gestão, né? Às vezes, o que é causa é equivocadamente entendido como problema. E, às vezes, o que é problema é também equivocadamente entendido como causa, né? É importante separar as duas coisas. E também coletar subsídios para as ações corretivas, né? Para colocar a empresa no rumo onde você quer chegar com ela, né? Para você colocar a empresa no rumo do crescimento. E aí, a partir desses dados, se geram indicadores de desempenho, né? O que são indicadores de desempenho? São medidas de determinadas características da empresa. Então, pode ser faturamento, custo variável, custo fixo, produtividade, energia gasta no mês, faturamento mensal. Todos esses são indicadores, né? Indicadores que a empresa tem e que são importantes de ser medidos, né? Para que servem os indicadores? Para acompanhar os resultados obtidos, para coletar subsídios para a tomada de decisão, uma correção de rumos da empresa, para comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Bom, portanto, é preciso conhecer, né? Conhecer o quê? Como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho, né? Por exemplo, como a empresa está em relação a vendas, como a empresa está em relação à gestão de custos, como a empresa está em relação à gestão de processos, né? Aqueles elementos que a gente abordou um pouco no radar, né? Que a gente fez nas semanas anteriores. Pontos também onde se concentram os principais gargalos da empresa, né? O que está impedindo a empresa de crescer? É o excesso de custos? É a falta de venda? É a questão de desperdício de material? É o preço do fornecedor que está muito alto? Quais são os principais gargalos que a empresa enfrenta, né? Os indicadores podem dar um pouco o mapa disso tudo. Bom, aí eu deixo a pergunta para vocês. Quais aspectos impactam mais o desempenho da empresa de vocês? Quais hoje são os maiores gargalos e dificuldades da empresa de vocês hoje? Genaldo, quer começar? Mas que isso, eu acabei de entrar.
eu estava falando aqui com ele, Genaldo, o Zoom só me deixa fazer reunião por 40 minutos. Então, daqui uns 20 minutos vai cair a reunião. Então, eu tenho que acelerar o mesmo e também para não tomar muito tempo de vocês. Ah, tá. Então, um dos maiores gargalos aqui no nosso ramo, a gente tem uma concorrência, às vezes, meio desleal. É muita propina paga aos outros clientes, né? E aí, se a gente não segue esse princípio, né, de pagamento de propina, a gente tem o nosso nome pela qualidade de serviço, acaba que tem uma concorrência um pouco desleal. Só que esses clientes que vão atrás desses que pagam propina acabam voltando para nós ainda, porque o serviço não corresponde à qualidade, né? Então, meio que ainda dá uma quebra nessa alavancagem ainda de tomar grandes clientes para a gente ainda. Legal. Interessante, bem inusitado esse aspecto, mas interessante. Tem uma... Fábio? Flávia? Quem quiser, qual dos dois quiser falar. Né? Nosso negócio ele faz parte de um segmento muito pequeno ainda no Brasil. O setor do turismo, ele inevitavelmente foi muito atingido na pandemia. Nosso gargalo talvez esteja ligado muito à palestra de hoje, à produtividade. A gente, enfim, atender uma demanda muito pequena só com 2 pessoas. Até assim, né? Uma coisa que pode também ser considerada um gargalo, né? Que antes da pandemia, no caso, né? Que era mais evidente, que a gente via isso, né? Que a gente tinha dificuldade de precificar mesmo o nosso produto, né? Também. E era uma coisa complicada, porque ao mesmo tempo que a gente via oportunidades de crescer, mas a gente não tinha condições de pagar pessoas para trabalhar para a gente, porque o que a gente estava ganhando não propiciava isso. Então, a gente tinha que tentar jogar no preço, e a gente não podia fazer mais coisas também. Porque a gente era novo no mercado, até fazer nome. Enfim, é um misto. Então era muito complicado isso, saber assim, quanto que a gente teria que aumentar nossa receita para contratar pessoas, né? Como que a gente iria aumentar essa receita? Com preço, com produtos diferentes, mas ao mesmo tempo produtos diferentes a gente não conseguia fazer porque faltava pessoas para isso. Mas pode ser isso, né? Legal. A gente colocar isso daí. Barnabé? Eu vejo mais, assim, o principal gargalo meu aqui, né, é oferta e demanda, né, eu ter que buscar grande quantidade, ter vários produtos para uma demanda, muitas vezes, aquém da minha expectativa ou do que eu tenho que fazer para girar o mês, né, então acaba que alguns meses, na hora que eu vou chegar no final do mês, eu girei, né, mas eu não tenho aquele capital suficiente, talvez, né, para fazer o negócio ficar sólido como é a expectativa. Entendi. Seria questão do capital de giro. Não sei só capital, né, mas eu consegui entender mais o negócio para mim conseguir fazer esse equilíbrio. Não, eu vou dosar isso aqui menos ou vou dosar isso aqui mais, Entendi. Entendeu? Eu tenho um giro bom, porém tem épocas que eu vou chegar e falar assim, mas eu girei, por que não está tudo aqui? Entendeu? Entendi. É questão de compatibilizar o giro com a gestão de compras, o que você compra dos fornecedores. Legal. Wagner? No meu caso, doutor, a gente tinha muito gargalo, né? A questão de um tempo atrás, onde a gente já fez a consultoria e eliminamos bastante o gargalo, né? Otimizando a produção, organizando a produção, né? Com o fluxograma adequado,
vem bastante tempo. E hoje, igual o nosso amigo aí falou também, às vezes o que tá mais assim é porque a gente se prepara com um estoque muito alto, né? E acaba que a gente não está conseguindo fazer esse giro, né? E aí acaba, de repente, ficando parado lá no estoque, coisa assim nesse sentido. E o seu produto é bem perecível, né? Então, sim, em questão de perda a gente não tem quase, praticamente zero, né? Não é zero, mas assim, tem pouca perda, que é um produto congelado, então assim, quanto a isso não, né, eu não coloco como gargalo, né? beleza. Aquiles acabou de entrar na reunião. Aquiles, a gente estava discutindo aqui, não sei se você conseguiu ver, mas seria essa pergunta aí que está no slide, né? Quais aspectos impactam mais no desempenho da sua empresa? Quer falar um pouco? Boa noite, Renato. Boa noite aí aos participantes aí. Boa noite. Deixa eu ler a pergunta que eu acabei de entrar mesmo e ainda na verdade, estou familiarizando aqui com esse aplicativo, não tenho o hábito de utilizar. O Zoom. Uhum. Só um minutinho que eu estou lendo a pergunta aqui. Então, o que acontece? Hoje, a gente vive uma situação, e eu chamo essa situação de, economicamente falando, que não é uma economia real, né? A gente vive um reflexo, né, de uma demanda, né? Uma demanda muito expressiva, né, com relação à venda, né, ao consumo, que foi gerado aí pelas medidas do governo, vários aspectos que eu acredito que trouxe reflexo, né? Então, a gente vive um momento, tirando aí esse mês de março, que foi um mês atípico, né, para o pessoal que está participando aí. Nós temos uma loja no segmento moveleiro, e desde o início da pandemia, a gente teve aí crescimento no faturamento, né? Para falar a verdade, teve mês que a gente triplicou o faturamento. Então, assim, para uma loja com a estrutura que a gente tinha, para a gente sair desse patamar de um faturamento, né? E triplicar esse faturamento, a gente basicamente, nós não aumentamos o triplo do nosso quadro de funcionários, né? E a gente leva um tempo para poder discernir essa deficiência, e acaba que o que acontece? A gente tem muito serviço, né, para poucos funcionários. Então, o maior desafio que eu vejo hoje na nossa empresa é exatamente esse: é a demanda que existe e o fato da nossa loja ela não ser, por exemplo, não ser setorizada, né, por departamentos. Acaba que uma pessoa ela tem função muito dividida. Então, isso eu acho que é algo assim, que atrapalha muito a organizar a loja. E não ter organização é muito ruim. É muito ruim. A gente não ter, por exemplo, não ter organização, a gente fala de não ter dados precisos, né, para fazer, por exemplo, para poder fazer uma avaliação de produtos que gira mais, de uma promoção de algum item que está parado no estoque.
Então, traz vários reflexos, né? Então, assim, na minha avaliação dentro da pergunta que eu entendi, é exatamente isso. Ótimo, Aquiles. Você foi bem na veia do que a gente estava discutindo aqui. Carla? Bacana. Bem bacana. Bem na veia. Carla, você quer falar? Eu estou aprendendo a mexer nesse negócio, estou apanhando horrores. Boa noite. Agora que Boa eu fui noite. conseguir ligar o áudio. Ah, legal. Tá. Peraí. No meu caso, teve alguém que falou sobre comissão. Eu acredito que dificuldade na empresa, na minha, no caso, tem a ver com isso. E gargalo, no caso, na minha empresa, eu comecei a administrar com meu pai agora, então eu entrei e já estava com bastante, alguns empréstimos, então o gargalo, infelizmente, está sendo esse, mas eu estou conseguindo eliminar devagarzinho, estou diminuindo todos. Excelente. Então, legal. Foi muito bom escutar de vocês essas experiências. Tem algumas coisas em comum, mas tem coisas específicas de cada negócio que são gargalos, né? Mas aqui, nessa palestra, exatamente, a gente vai tentar abordar uma coisa muito comum, que é a questão da produtividade por pessoa ocupada. Dando sequência aqui, quais indicadores acompanhar? Os indicadores acompanhar que, prioritariamente, é importante acompanhar são os indicadores relacionados com os gargalos, né? Os gargalos que vocês tenham, né? Esses são os principais indicadores que são importantes de acompanhar. Então, a partir da identificação dos gargalos, dos principais problemas da empresa, é importante elaborar indicadores, coletar dados para fazer esse acompanhamento mais de perto. Bom, aquilo que pode ser medido pode ser melhorado, né? É muito difícil você melhorar algo sem medir, sem saber qual é o status daquela característica ou daquele produto, daquele serviço que está sendo prestado. Então, mais uma vez, reforçando aí a importância de medir, né? Gerar indicadores. Em relação à gestão do desempenho, então, a partir dos indicadores e dos dados, se tem uma gestão do desempenho empresarial, né? Que começa pela definição dos indicadores do desempenho, das metas, pelo monitoramento dos resultados, né? Que se dá a partir da coleta dos dados e da atualização dos sistemas e dos controles, da análise dos resultados, da comunicação dos resultados às equipes e do desenvolvimento das ações necessárias. Ou seja, as ações necessárias para corrigir o problema sempre vem por último, né? Depois que você define os indicadores, monitora os resultados, analisa os resultados e comunica os resultados à sua equipe, que há o desenvolvimento das ações necessárias. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer nesses 4 meses, né? Definir os indicadores, monitorar os resultados, analisar os resultados, né? Comunicar esses resultados, que vai ser a etapa final, e aí a gente vai desenvolver as ações necessárias e vai acompanhar, né, nos meses seguintes. A análise dos resultados dos indicadores, elas não podem, elas têm que sempre ser enxergadas no contexto da empresa, sempre de acordo com a realidade da empresa. Quando a gente fez o radar, eu pedi para vocês escolherem a alternativa com base na empresa de vocês, com base na realidade da empresa de cada um, né? E essa análise elas realmente só faz sentido à luz, né, da realidade da empresa de cada um. Então, a partir dessa análise é que se vai ter uma noção de que tipo de ação vai ser feita para fazer com que aquele indicador chegue na meta que foi estabelecida, né? Se a situação estiver dentro ou acima do esperado, identificar fatores que facilitaram ou dificultaram o alcance daquele resultado, e aí, a partir daí, redefinir a meta,
né? Ou confeccionar um novo indicador. Às vezes o indicador também não está capturando bem o problema, a dimensão do problema. Ou, se a situação estiver abaixo do esperado, realizar realmente uma análise para identificar os problemas e as causas. E para identificar os problemas e as causas, tem uma técnica, né? A técnica dos 5 porquês. É uma técnica que visa determinar a causa de um defeito ou problema, repetindo a pergunta por quê. Como no exemplo abaixo. Por que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Tá, mas por que o tempo de produção excedeu o tempo estimado? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Tá, mas por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. E por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas, né? Não precisa ser exatamente 5 porquês, mas essa técnica é importante para quê? Para separar problema de causa. Qual é o problema? Qual é a causa raiz dos problemas, né? A partir desses porquês que vão se seguindo, a causa fica cada vez mais clara, cada vez mais evidente. E o problema, por sua vez, também fica cada vez mais evidente, o que ajuda a separar a causa de problema. E, por fim, os indicadores que a gente irá acompanhar. Bom, esse é o primeiro indicador que a gente vai acompanhar, produtividade do trabalho. O que é esse indicador? Ele é formado por 3 variáveis, né? Faturamento bruto, os custos variáveis e o número de pessoas ocupadas. É um indicador muito simples, mas que pode dizer muita coisa sobre cada empresa. O que é o faturamento bruto? O valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, né? Isso, todo empreendedor sabe mais ou menos qual é o seu faturamento bruto mensal. Tem mês que o faturamento é maior, tem mês que o faturamento é menor, mas, na média, cada empreendedor sabe mais ou menos qual é o faturamento bruto. O problema está mais aqui, na questão dos custos variáveis. Os custos são mais difíceis de determinar. O faturamento, em geral, ele tem apenas uma fonte, que é venda, né? Mas os custos não. Os custos têm vários, vamos dizer, vários ralos, né? Por onde esses custos afetam a empresa. Então, pode ser custo com energia, custo com funcionário, custo com água, custo com impostos, custo com aluguel, enfim, um sem número de custos, mas que é muito importante de determinar, né? E os custos variáveis, portanto, eles dependem do volume de produção ou do volume de vendas da empresa. Eles estão diretamente associados, né? E o que é custo variável em uma empresa pode não ser para outra. Por exemplo, no salão de beleza, água e luz são custos variáveis, né? A partir do número de atendimentos, o custo da água e da luz vão aumentar ou ser mais reduzido. No escritório de engenharia, esses custos já são mais fixos, né? Porque é mais ou menos o mesmo consumo de energia e de água por mês. Então, fazer um levantamento dos custos. Voltou aqui para... E o número de pessoas ocupadas, né? O número de pessoas ocupadas não inclui os terceirizados, inclui apenas aqueles que você contratou mesmo para o seu negócio, que você paga salário todo mês. Esse é o número de pessoas ocupadas. Que vocês também já têm uma ideia, né, de quantas pessoas são. Então é isso. Para o nosso próximo encontro é ter esse primeiro indicador, tá bom? O faturamento bruto, os custos variáveis e o número de pessoas ocupadas. Aí eu vou passar essas informações para o WhatsApp para vocês. É isso. Espero não ter sido cansativo, ter sido breve. E agradecer a presença de todos aqui hoje, essa noite. Acho que conseguimos concluir bem rapidamente, né? Concluímos mais ou menos em meia hora. Alguma questão?